Graça e paz da parte do nosso Deus e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, dando continuidade, querido, ao Sermão do Monte, a grande ministração de Jesus, o grande ensino que Ele traz para mim e para você de uma forma plena, um ensino que é para sempre. É muito legal a gente poder ter Jesus Cristo como o Senhor das nossas vidas e Ele nos ama tanto que Ele se preocupa conosco. Hoje a gente vai tratar exatamente do capítulo 6, o verso 5 e 8, muito conhecido, que diz assim: E quando vocês orarem, não seja como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhe asseguro que eles já receberam a sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu Pai, que Ele está no secreto. Então seu Pai, que vê no secreto, o recompensará. E quando orarem, não fique sempre repetindo as mesmas coisas, como fazem os pagãos. Eles pensam que por falarem muitos serão ouvidos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Desculpa. Não seja igual a eles, porque o seu Pai sabe o que você precisa, antes mesmo de que vocês peçam. Queridos, essa é a porção do sobrenatural de Deus para as nossas vidas. É a porção que Deus traz da gente ter a oportunidade, a abertura do coração de um Deus tão amoroso, gracioso, um Deus santo que abre o coração e diz assim: me procure, ore a mim. Agora não ore a mim no sentido de você orar para as pessoas, para que as pessoas achem que você é um grande, que tem um relacionamento grande comigo. Não ore a mim assim. Eu acho que essa porção do Sermão do Monte, né, ela diz algo muito interessante. É como Jesus dissesse assim: você tem a oportunidade de falar com o Pai. Eu acho bacana quando ele diz assim: olha, mas quando orar, vá para o seu quarto e feche a porta e ore ao seu Pai. É algo de secreto, é algo do seu coração. Ele está dizendo assim, intimidade, eu e você, no momento de intimidade. Isso é interessante, porque muitas vezes a gente vê pessoas que saem levantando os braços, falando, orando. Não estou dizendo que é errado orar em público, claro que não, mas estou dizendo qual é a intenção do coração daquela pessoa. Na grande realidade, meu irmão, minha irmã, a oração é o oxigênio da nossa alma. É um papo livre com o Criador. Jesus está dizendo assim: olha, não tenha medo, entra no teu quarto, me procura. É interessante porque tem um dado momento que Jesus diz assim na revelação lá em Apocalipse: eis que estou à porta e bato. Se você abrir a porta, eu entrarei, cearei com você e você ceará comigo. Você vê, ele está dizendo assim: eu quero ter comunhão com você, você precisa me procurar. Mas é interessante você pensar que ele diz assim: mas quando orarem, ou mas quando você orar, é gerada uma expectativa em Deus de que você vai orar, de que eu vou orar. Porque ele não diz assim: olha, né, se você quiser orar. Não, ele diz assim: quando você orar, você deve orar dessa forma. Então a gente entende que a oração é gerada uma expectativa no coração de Deus, de esperar que a gente ore por Ele. Mas não como hipócrita. Você não pode buscar Deus querendo mostrar às pessoas ou a você mesmo. Claro que não, porque isso você não pode enganar a Deus. Você entende? Deus te chama em secreto para a intimidade. Interessante porque, olha, lá em Lucas, no capítulo 11, no verso 1, olha o que a palavra revela para a gente. Diz assim: certo dia Jesus estava orando em determinado lugar. Tendo terminado, um dos seus discípulos lhe disse: Senhor, ensina-nos a orar. Olha que coisa tremenda. Então, há um anelo no meu e no seu coração, em todo ser humano, de conversar com Deus. Por isso a gente precisa pedir que Deus nos instrua em oração. E aí Jesus diz uma coisa interessante para a gente também ver lá no capítulo. Veja o que ele diz. Ele diz exatamente assim: olha,
quando você orar, você não deve orar, repetindo as mesmas coisas como fazem os pagãos. Eles pensam que por muitos falarem serão ouvidos. Então essas coisas de vã repetições, essa coisa meio que uma mantra, sabe? Que você fica falando, orando, aquela mesma coisa. Jesus disse, olha, isso não é diálogo. Diálogo é você rasgar o coração. Conversar comigo é você abrir o coração, é você bater um papo. É você chorar diante de mim, se alegrar diante de mim, agradecer diante de mim. Porque na grande realidade o Senhor sabe do que eu e você precisamos. Então, nós não precisamos ficar repetindo, porque Ele já sabe. E Ele mesmo próprio, Ele diz para mim e para você, não fique repetindo essas coisas, não seja igual a eles, porque o seu Pai sabe do que vocês precisam, antes mesmo do que vocês pedirem. E aqui eu gosto muito do Salmo 139, o verso 4, que ele diz assim, antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu já conheces inteiramente, Senhor. Olha que coisa tremenda. Antes da palavra chegar aos nossos lábios, Deus já sonda e conhece o meu e o seu coração. Jesus ensina a oração mais bela e mais completa da Bíblia, que é exatamente, após ele falar, ele vai trazer para mim e para você também um ensinamento lindo e maravilhoso da oração, do Pai Nosso. E isso vai ficar para um outro momento. Mas guarde no seu coração. Entre no secreto, na intimidade com Deus. Não haja de vã repetições e nem seja hipócrita diante de Deus. Seja você, meu irmão, seja você, minha irmã. E Deus honrará a tua oração. Eu quero encerrar lendo em Romanos capítulo 8, o verso 26 e 27, que diz exatamente assim: da mesma forma, o Espírito nos ajuda na nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Não se preocupe, que se você tiver dificuldade em orar, simplesmente fique na presença do Pai, que o Espírito orará por você. Mas olhe, não deixe que essa expectativa fique no coração de Deus. Ore, ore e ore sempre. Deus te abençoe.